Oi, Mayra. Oi, querida. Tá boa, Mayra? Hoje, 9 de março de 2026, reiniciaremos o Evangelho segundo Lucas, na sexta conferência, página 110 da última edição, página 94 da primeira edição. Gostaria de pedir para vocês darem o like e, se possível, compartilharem o conteúdo para a gente ter mais visualização. Vamos lá. Como devemos imaginar tal personalidade? Isso a respeito de Elias, né? Elias, você falou a página, Gui? Sim, 110. Tá bom. Elias devia ser, entre o povo hebreu, um administrador daquilo que Moisés encaminhara. Porém, no seio desse povo, não havia possibilidade de nascerem pessoas totalmente integradas àquilo que era representada pela lei de Moisés, aquilo que só podia ser recebido como uma revelação vinda das alturas. Aquilo que caracterizamos como necessário à época índica, mesmo como a estranha natureza do Bodhisattva, agora precisava aparecer também no povo hebraico, e começou então a surgir repetidamente. Era mister haver individualidades que não se integrassem completamente à personalidade humana, e cuja entidade estivesse só parcialmente dentro da personalidade terrena, estando ainda, por outro lado, ligadas ao mundo espiritual. Um de tais seres era Elias. Aquilo que no plano físico encontramos como sendo personalidade de Elias está contida apenas parcialmente a entidade de Elias. Sua individualidade não pôde penetrar por completo no corpo físico de Elias. Devemos denominá-la uma personalidade plena do espírito. E seria impossível que forças normais, através das quais o homem vem ao mundo, suscitassem o aparecimento no mundo de uma personalidade tal como a de Elias. Quando, em caso normal, um ser humano deve vir ao mundo, a partir dos processos físicos, desenvolve-se a entidade humana dentro do ventre materno, de modo tal que, em dado momento, a individualidade que estiver encarnada anteriormente simplesmente se liga à entidade física. No homem comum, tudo segue, por assim dizer, em linha reta, sem a interferência de forças específicas, situadas fora do caminho normal. Não poderia ser este o caso numa individualidade como Elias. Era preciso que outras forças interferissem, aquelas que se ocupam da parte da individualidade que adentra o mundo espiritual. É preciso haver uma atuação vinda do exterior sobre o homem em evolução. Por esse motivo, tais individualidades, quando encarnadas nesse nosso mundo, aparecem como que inspiradas, impelidas pelo espírito. Aparecem como personalidades estáticas, transcendendo em muito aquilo que sua inteligência comum lhes poderia esclarecer. Assim aparecem todos os profetas do Velho Testamento. O espírito os impele. O eu nem sempre está consciente do que faz. O espírito vive na personalidade e é recebido do exterior. Então, essa personalidade de Elias, ele é um dos profetas do Antigo Testamento. Ele viveu no século IX da era pré-cristã, e ele teve vários encontros onde Deus falava com ele, e inclusive Deus orientava o que ele tinha que fazer. Então ele fez alguns milagres, ele era defensor do monoteísmo. Isso é muito importante, porque quando o povo hebreu foi para a Babilônia, parte do povo adotou o monoteísmo. E aí houve uma grande campanha, e um dos que eram a favor do monoteísmo era justamente Elias. Então, tinha toda essa divisão do povo hebreu, monoteísta e politeísta. Foi nessa época. E, enfim, vamos continuar, porque é só para a gente poder
localizar o personagem historicamente. Em certas épocas, tais personalidades recolhem-se na solidão. Isso significa um retraimento daquela parte do eu, da qual a personalidade necessita, e uma manifestação do espírito a partir do exterior. Em certos momentos de êxtase inconsciente, tal entidade capta as inspirações das alturas. Assim sucedeu principalmente com Elias. Aquele que, em sua vida terrena, se apresentava como Elias, aquilo que ele transmitia através da sua fala, através dos movimentos de suas mãos, não adivinha apenas daquela parte que nele vivia. Eram revelações de seres divinos espirituais que se encontravam por detrás dessas manifestações. Quando essa entidade voltou a nascer, deveria unir-se ao corpo daquela criança nascida de Zacarias e Isabel. Sabemos do próprio Evangelho que devemos encarar João Batista como Elias renascido. Mateus 17, 10, 13. Contudo, deparamos aí com uma individualidade que, em suas encarnações anteriores, não estivera habituada a desenvolver tudo quanto deveria desabrochar, através das forças contidas no próprio ciclo normal da vida. Um decurso normal da vida, durante o desenvolvimento do corpo físico humano, dentro do corpo materno, manifesta-se a força interior do eu. Aquilo que está intimamente ligado a esse acontecimento, a individualidade de Elias, não havia ainda experimentado em tempos anteriores, pois não havia ainda decidido tanto a vida terrestre. Descido. Decidido tanto a vida terrestre. Seu eu não havia sido ativado pelas forças próprias, como sucede em circunstâncias normais, e sim por forças exteriores. Essa situação precisava repetir-se agora. Mais afastado do mundo espiritual, este eu da individualidade de Elias encontrava-se agora mais próximo da Terra. Estava agora mais ligado à Terra do que aquelas entidades que anteriormente guiaram Elias. Pois agora deveria ser criada a transição para a união das correntes do Buda e de Zaratustra. Tudo deveria rejuvenescer. Justamente agora era necessária a atuação exterior daquela entidade, que se havia ligado tão intensamente às finalidades da Terra como o Buda, o qual, em seu Nirmanakaya, encontrava-se agora unido ao Jesus Natânico. Essa entidade, que por um lado se achava também ligada à Terra, estando, porém, agora um tanto afastada, por atuar somente no Nirmanakaya, vivia para além da Terra, porque se elevara novamente. E pairava, então, sobre a cabeça do Jesus Natânico. Deveria agora atuar exteriormente e fazer desabrochar a força do eu de João Batista. Posso fazer um comentário? Pode. O meu mestrado nas ciências da religião foi sobre a parte esotérica islâmica, né? Uhum. Elias, nas tradições esotéricas do Islã, ele é o verdejante. Então, quando fala assim, tudo deveria rejuvenescer, então ele é o impulso para as ordens sufi, né? Quando aparece algo novo que desperta dentro de uma pessoa, eles falam que é Elias, né? E ele tem um autor árabe, que se chama Ibn Arabi, né? Ele fala sobre a iniciação dos sonhos. O Elias é o iniciador das pessoas através dos sonhos. Então, toda essa parte mais mística, mais esotérica do Islã é Elias, que vem para rejuvenescer, ele é o verdejante para colocar vida na religião morta. Então a religião começa a morrer. Ter algo novo, né? Trazer algo né? novo, né? Para não deixar ela morrer, né? Então, assim, fica fechado, sei lá, nos grupos, nos rituais, né? E aí ele aparece para dar um empurrão. É muito bonito Então, como mas ele tem essa devoção. Então, aí, olha só, aqui o Steiner vai dizer que o Elias vai reencarnar como João Batista. Também é o precursor do Cristo, do Jesus, que é o primo de Jesus,
que é a voz que clama no deserto. É ele que vem antes, ele vem para dar a boa nova, anunciar a boa nova, e também para ele que batiza. Ele é o que vai trazer esse rejuvenescimento, essa novidade, não é? Então, ele começa a batizar as pessoas em nome de Deus, em nome da Boa Nova, em nome do que está para vir, né? E é muito interessante, então, tudo isso. Agora, eu queria chamar uma atenção aqui, que me chamou bastante a atenção, que o Steiner frisa muito que Elias, vamos falar assim, ele é mal encarnado, né? Ele fala muito que ele está pouco ligado à Terra, ele é mal ligado à Terra e tem uma parte espiritual, quer dizer, ele tem um contato direto com Deus, fala com ele. Ele não tem a mesma coisa que o Buda, o Nirmanakaya, quer dizer, não foi através, ele mesmo não se desenvolveu, mas ele já nasceu assim, ele já nasceu de um jeito que parece que ele várias vezes fala que ele tinha uma parte... É um híbrido, né? Ele é um ser híbrido, né? Eu fico pensando, né, nisso. É bom a gente prestar bastante atenção nisso. E depois, quando ele volta com o João Batista, não. Ele já precisa estar bem encarnado, né? Então, ele volta de um outro jeito. E aí tem aquele encontro de Maria com Isabel, que é quando Maria está grávida já de Jesus, se aproxima, e que aí o menino, o João Batista, chuta, né? Se mexe. Então, o Steiner diz que aí que é Jesus que, nessa hora, dá aquele impulso para ele, essa encarnação total dele, entendeu? Para ele não ficar igual o Elias, que era meio para lá, meio para cá, né? E foi Elias que a Bíblia diz que não morreu, né? Ele não morreu, matado. Ele subiu numa carruagem de fogo, então, o corpo dele foi levado. Foi levado, então. Isso tudo, acho que simboliza muito, né? Ele tinha essa parte espiritual forte, então ele subiu, né? Eu ia perguntar justamente em que contexto que o Elias entra no Velho Testamento. É porque ele é a encarnação pregressa. No Velho Testamento, ele é um dos profetas. Então, ele é um dos profetas que entra em que contexto? Em que história? São os profetas, são, como aqui diz o Steiner, né? São os profetas e os... Como é que ele fala o outro nome? Eles preveem coisas, né, Gui? Eles preveem. Então, eles escrevem livros. Tem livro de Elias? Agora eu estou perdida na Bíblia. Não tem. Enfim, ele é muito citado, depois vocês procuram. Mas tem o livro dos profetas, né? Que aí começam a dizer, vai haver tanto... E os profetas são tão fortes que eu não sei se vocês sabem que quando fundaram o Estado de Israel, em 1940 e poucos, eles usaram, para localizar muita coisa, o livro dos profetas. Esse Israel moderno seguiu o livro dos profetas para localizar as cidades, para localizar... Eles procuravam nas profecias, entendeu? E tinha lá códigos e coisas, tem muito código ali dentro, entendeu? Então, esses profetas, eles recebiam a palavra de Deus e transmitiam, faziam as profecias. E aconteciam, e as pessoas respeitavam, ou não aconteciam, mas, enfim, tem os profetas que têm muitas profecias, né? Inclusive sobre a vinda do Messias, né? E o Antigo Testamento é composto de livros, né? Sem uma sequência lógica. Ele é composto de livros. E o grande embate de Elias é que ele vem para bater de frente com a antiga divindade que é Baal. Baal, que é monoteísta. Então, ele vem para fazer essa luta. Em muitos países árabes, a gente vê em muitos lugares as imagens de Elias, em todos os lugares. Ele é muito exaltado no mundo árabe, Elias.
Ele chega a ser cultuado, Ele não é cultuado, né? exaltado. Ele é exaltado. Ninguém cultuar é só Alá, Deus, né? tá lá. Uhum. Mas Não ele tem é. santo, né? Agora, para os sufis, ele tem uma outra coisa. Ele Ah, é o mensageiro direto desses místicos, assim, sabe? É bem interessante o lugar que eles têm nesse mundo sufi. E os sufis são Interessante. persas, né? Os Os sufis sufis, Persas, né? são persas. eles vêm, né? Muitas ordens vêm dali, mas as mais recentes, as atuais, elas vieram do Irã, claro, mas elas vieram também da Turquia. Mas o mundo árabe, eles acabam com eles, né? É assim. Tem muito sufeto na Turquia. Porque na Turquia ainda eles não matam, né? Agora no Irã. Mas os Ainda é mais, bom. mas os mais antigos, assim, os textos mais profundos, eles são iranianos. É de uma sabedoria enorme, assim, é muito lindo. Sabedoria súfia. Agora, o Elias é que encarnou em João Batista, né? João Batista é uma encarnação do Elias. Do Elias, Isso que eu quis Ele dizer. reencarna como João Batista. Como João Batista. Tá bom, então vamos lá. Vamos lá, que depois ele vai falar mais disso, vai falar mais. Pode continuar. Foi, portanto, o Nirmanakaya do Buda que atuou no desabrochar da força do eu de João Batista. Da mesma forma, como em tempos anteriores, as forças espirituais haviam atuado sobre Elias. Naqueles tempos, o ser Elias entrava em determinadas ocasiões, num certo estado de êxtase. O êxtase, Sufi tem isso, do êxtase também, não é? Então Deus falava e Tem. ensinava seu eu com uma força real, a qual ele podia então transmitir ao mundo exterior. Agora, havia novamente uma entidade espiritual que, como Nirmanakaya do Buda, pairava sobre o Jesus Natânico, que atuava agora sobre Isabel, no tempo em que deveria nascer seu filho João, que no ventre materno estimulou o feto no 6º mês de gestação e aí despertou o eu. Mas desta vez, por estar agora mais perto da Terra, esta força realizou não somente uma inspiração, mas a plena formação do eu de João. Sob a influência da visita, daquela que é designada por Maria, manifestou-se o eu de João Batista. Assim, o Nirmanakaya do Buda age de modo a despertar e livrar a substância até a substância física. Nesse eu que outrora for o eu de Elias, no atual eu de João Batista. E o que podemos esperar agora? Assim como outrora, Elias, no 9º século antes da era cristã, pronunciou suas palavras imponentes, como estas eram, na realidade, palavras divinas, e como os gestos de sua mão eram gestos divinos, assim João Batista deveria suceder de forma similar, pelo reviver daquilo que existia em Elias. Aquilo que havia no Nirmanakaya do Buda atuava sob a forma de inspiração do eu, de João Batista. Aquilo que se anunciava aos pastores, pairando sobre o Jesus Natânico, enviava suas forças para o íntimo de João Batista. E o sermão de João Batista é, em princípio, a evocação do sermão do Buda. Sucede aqui algo de muito estranho, que deverá deixar uma impressão profunda em nossas almas, se nos recordarmos no sermão de Benares, no qual Buda falou dos sofrimentos da vida e da redenção desses sofrimentos por intermédio da senda das 8 sabedorias, a qual a alma deve procurar. Naquela época, Buda proclamou aquilo que reconhecera como sendo o caminho das 8 sabedorias. Apregoava continuamente seu sermão, dizendo o seguinte: até hoje tivestes o ensino dos Brahmanes. Esses assinalavam a origem como sendo do próprio Brahma. Dizem eles serem privilegiados em relação às demais pessoas por descenderem de tão nobre origem. Esses Brahmanes em que o valor do homem é assegurado por sua ascendência. Porém, eu vos digo, o homem adquire valor através daquilo que faz de si mesmo, e não através daquilo que a ascendência lhe propicia. Ele tem um valor para a grande sabedoria universal por aquilo que, como indivíduo,
consegue realizar em si mesmo. Em consequência, o Buda provocou a ira do mundo Brahmani ao ressaltar o valor de qualidades individuais, dizendo: em verdade vos digo, pode alguém chamar-se Brahmani quantas vezes quiser. Isto não importa. Importante é tornar-se uma pessoa purificada através do esforço pessoal. Embora não fosse assim expresso literalmente, era esse o sentido de muitos sermões do Buda. E geralmente ele dava continuidade a esses ensinamentos, mostrando como o homem, quando compreende o mundo dos sofrimentos, pode sentir compaixão e transformar-se em alguém que tanto consola quanto reconforta, compartilhando do destino dos demais por saber que, como eles, sente a mesma dor e o mesmo sofrimento. Esse trecho está muito bonito, não é? E eu acho que dá aí uma dica muito boa para as pessoas no caminho da própria vida e também, principalmente, para os terapeutas, não é? Então, a pessoa, o aprendizado dela é na própria vida. Tudo que ela passa, tudo que ela sofre, tudo que ela atravessa, se ela toma aquilo como um aprendizado, ela pode ajudar ao próximo. Se ela só vai nos livros e adquire só o conhecimento através teórico, ela não tem nela, na alma dela, o aprendizado da prova de vida, do sofrimento. Se a pessoa não passou por aquilo, dificilmente vai ter a prova de vida só da teoria, certo? Então, aqui está um momento muito bonito, a diferença do Brahmani, que ele se acha que é só a sua ascendência, a gente poderia quase dizer assim, nesse momento, uma arrogância científica, né? Só quem Tipo estuda. Como? Tipo meritocracia. Meritocracia. Eu fiz tais estudos, tá? Digamos assim. Então, e aí vem o Buda e diz, só isso não basta. Você tem que ter passado pela coisa, você tem que ter vivido, experienciado na sua própria alma. Aí você tem capacidade de ajudar um outro, né? E aí eu vou repetir outra vez o poeta: para passar além do bojador, Tem que passar além da dor. além da dor. O aprendizado está na travessia do bojador, o cabo das tormentas, não é? Então, é lá que você chega. Quem quer chegar no amor tem que Lá que você ultrapassa, né? Então, e aí ele fala do amor ao próximo, né? Ele fala o Buda o tempo inteiro do amor ao próximo. Então, podemos continuar. Agora o Buda estava em seu Nirmanakaya. Iluminava o Jesus tatânico e prosseguia em seguida com seu sermão, fazendo com que as palavras soassem pela boca de João Batista. As palavras proferidas por João Batista ocorriam sob inspiração do Buda. E parece-nos uma continuação do sermão que outrora o Buda fizera, o fato de João dizer, por exemplo: vós, que tanta importância dais ao fato de poderes dizer-vos, descendentes daqueles que a serviço de forças espirituais são chamados filhos da serpente, e sempre se referem à sabedoria da serpente, por quem fostes criado até esse ponto, apenas dizendo, temos Abraão como pai, credes estar ofertando dignos frutos de penitência. Agora, porém, João prossegue com o sermão de Buda, dizendo, não clameis ser Abraão vosso pai, mas transformai-vos em verdadeiros homens no lugar onde a terra se encontra. No lugar da pedra sob a qual pisam os vossos pés, poderá erguer-se um verdadeiro homem. Em verdade, Deus pode fazer surgir das pedras filhos para Abraão. Lucas 3, 7, 8.
E dando continuidade ao sermão de Buda, disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Lucas 3:11. Eles vieram até ele e perguntaram-lhe: Mestre, o que devemos fazer? Lucas 3:12. Exatamente como outrora, os monges vieram ao Buda e perguntaram: o que devemos fazer? Todas essas palavras soam como as palavras do Buda, ou como a continuação destas. Também a gente pode perceber aí por que que Lucas, esse evangelho de Lucas é considerado o evangelho do amor, não é? Que é o consolador, porque ele traz essas palavras, ele traz essa visão búdica, a gente poderia dizer, né? Ele traz essa visão desse Jesus natânico, ele traz muito claro, né? Sempre consolando, sempre dividindo, sempre induzindo o olhar ao próximo, né? Então, não perder de vista que o Lucas, né, que nós estamos estudando, né, que tudo isso é o que Lucas traz, né, para nós, essa visão que em Jesus vai estar um pouco de Buda e depois agora vamos ver o Zaratustra. São essas 2 correntes, as 2 correntes que se unem no povo hebreu. Só que o povo hebreu não aceitou. Você vê isso que ele diz aqui? Só de dizer isso, destas pedras, Deus pode surgir os filhos de Abraão. Eles não iam gostar disso, né? Eles se acham, né, o povo eleito, né? Eles não iam gostar disso, né? Tá bom, vamos continuar. Assim, essas entidades aparecem no plano físico através das mudanças da época, e desse modo aprendemos a compreender a unidade das religiões e das profecias espirituais da humanidade. Não chegamos a conhecer quem foi Buda, mantendo-nos presos ao tradicional, mas sim estando atentos àquilo que ele realmente diz. Buda se expressou, como conhecemos, através do Sermão de Benares, 500 a 600 anos antes da era cristã. Mas a voz do Buda não emudeceu. Ela se faz ouvir mesmo já não estando encarnado, ao inspirar por intermédio do Nirmanakaya. Pela boca de João Batista, ouvimos aquilo que o Buda nos tem a dizer 600 anos após ter vivido no corpo físico. É esta a unidade das religiões. Devemos procurar cada religião no momento certo da evolução da humanidade, e nela procurar o elemento vivo, e não aquilo que já morreu, pois tudo evolui. É preciso que aprendamos a compreender isso. Aquele, porém, que não quiser ouvir nas palavras de João Batista as mensagens do Buda, assemelha-se a uma pessoa que viu uma roseira brotando e, depois de algum tempo, tendo a roseira crescido e estando em completa florescência, não quer acreditar que essa roseira se tenha desenvolvido a partir daquele broto. E, portanto, diria agora, isto é outra coisa. Aquilo que vicejava no broto floresce agora na roseira. E aquilo que era vivo no sermão de Benares desabrochou no sermão de João Batista às margens do Rio Jordão. Bom, dessa maneira, viemos a conhecer o íntimo de uma outra individualidade que se nos depara naquela época da qual o Evangelho de Lucas fala tão intensamente. Aprenderemos a conhecer verdadeiramente esse Evangelho somente se nos elevarmos, passo a passo, até a compreensão real de cada uma de suas palavras e seu significado. Em sua introdução, Lucas nos diz que ele relatar novamente as informações daqueles que atuavam como videntes por si mesmos. Porém, esses videntes viam as verdadeiras situações, tal qual se desvendaram paulatinamente no decorrer dos tempos. Não viam apenas os acontecimentos que ocorrem no plano físico. Aquele que vê unicamente esses últimos poderia dizer: 500 a 600 anos antes da era cristã, viveu na Índia um homem que era filho do rei Suddhodana e era chamado Buda. E, certa vez, viveu um tal João Batista. Mas se encontra aquilo que liga um ao outro
pois somente no mundo espiritual isso pode ser visto. Lucas, contudo, diz que relata de acordo com aqueles que viram, que eram videntes. Não basta aceitarmos simplesmente as palavras dos antigos documentos religiosos. Devemos aprender também a ler essas palavras e seus sentidos certos. Mas para tantas individualidades que se apresentam, devem encontrar-se claramente delineadas diante da nossa alma. Elas só estarão, porém, claramente delineadas ao conhecermos tudo que para elas fluiu. Aqui, o Steiner faz uma referência ao começo desse livro. Vocês lembrem que o relato de Lucas começa assim, que ele iria contar o que os videntes, ele menciona os videntes, vocês estão lembrados disso lá no começo? Sim. E aqui ele torna a dizer isso, né? Que não é só o que está historicamente. Os videntes veem além da história contada pela história. Então, tem a história do povo e tem a história dos bastidores, né? E os videntes veem os bastidores, não é? Então, é isso que o Lucas tenta passar, né? O que os videntes viram, como ele disse lá no começo do Evangelho. O Evangelho dele começa assim, né? Tá bom? Então, vamos continuar. Foi mencionado ainda o seguinte: seja qual for a individualidade que desce à Terra, ela só se desenvolve de acordo com as capacidades que lhe oferece aquele corpo físico no qual se encarna. Também essa entidade precisava contar com isso. Suponhamos que hoje uma entidade altamente desenvolvida deseja encarnar-se. Ela só poderia contar com as leis que regem o corpo físico no homem atual. Reconhecer o que esta individualidade realmente é, só o pode o vidente, aquele que percebe com os mais recônditos fios se entretecem, como os mais recônditos fios se entretecem no íntimo do ser. Tal ser, com alto grau de sabedoria, precisa, porém, preparar seu corpo para a maturidade durante a infância, a fim de que, em determinado momento, se possa revelar aquilo que fora como entidade em encarnações anteriores. Se a missão de tal entidade for a de suscitar determinados sentimentos no homem, a encarnação física deverá estar de acordo com essa missão, de modo que o corpo físico possa suportar o encargo. Nos mundos espirituais, as situações se mostram bem diversas das do mundo físico. Se uma entidade espiritual quer falar aos homens a respeito de cura dos sofrimentos, da libertação do pesar, terá de sentir e experimentar as profundezas do sofrimento para poder encontrar as palavras adequadas no sentido humano. Espera aí, que eu quero falar uma coisa aqui. Uhum. Esse pedaço é muito interessante, porque ele diz assim, a entidade, se ela quer desenvolver uma capacidade agora, ela tem que ter um corpo físico adequado. Então, isso dá para a gente pensar bastante sobre as nossas próprias capacidades, não é? Eu penso assim, a pessoa que quer desenvolver, por exemplo, o canto, a música, ela tem que nascer com um corpo que já tenha uma traqueia, as cordas vocais, tudo isso já adequado, né? Eu sei que eu não nasci para ser cantora, porque eu tenho muita dificuldade aqui nas minhas cordas vocais mesmo. Eu sou asmática, então eu já tenho pouco fôlego. Então, a pessoa ela começa já nasce assim com o que ele está dizendo aqui. O espírito já vem encarnado num corpo que deve apresentar já. Ele deve escolher, digamos, uma raça, ou onde ele vai atuar, um lugar onde ele tenha poder de atuação, não é? Isso é muito interessante. E aí ele termina dizendo essa coisa do sofrimento e de experimentar tudo que passa pela natureza para você poder exercer também a sua profissão. Mas quando eu li isso aqui, eu pensei muito assim, tem tantas pessoas, por exemplo,
que não reconhecem em si mesmos certos talentos, é isso que eu quero dizer, né? Isso também eu acho que é uma tarefa do terapeuta, né? Às vezes vem uma pessoa que já tem, você vê, tem mãos de artista ou que tem uma certa facilidade para os esportes, já nasce com corpo, tem outro que já nasce com corpo de bailarina, não é? Então, aí já tem, é assim, como se você já tivesse antevendo ali, que já tem ali, já veio com a facilidade, né? É a preparação, acho que, do karma, né? Vem Mas com a aquilo que você vai própria pessoa, às assumir. vezes, não vê, Glória, Ah, sim. não vê. E, ao contrário, eu já vi uma pessoa muito inadequada querendo aprender balé, porque queria ser bailarina. Vai ser bailarina como? Quer dizer, o corpo dela já não tinha nada a ver. Se você olhava assim, você, meu Deus, isso aqui, como é que vai essa pessoa? Então, eu digo assim, a própria pessoa, e outra que você vê que tem um porte, que já tem uma estrutura física para pular, para girar, qualidades físicas, não é? Do corpo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode prestar mais atenção, né? O que eu tenho facilidade para fazer? Faça o que você tem facilidade. Não vai inventar de fazer uma coisa bem complicada que você não pode, né? Que Ô, você... Mary, Oi, fale. mas o contrário também é verdadeiro, né? Porque hoje nas escolas a gente tá tendo muita discussão sobre inclusão, que não é mais inclusão a partir do ponto que uma escola detecta, por exemplo, 30% de alunos numa sala com certos transtornos de TDAH ou hiperatividade. Então, a gente fica pensando também nesse ponto de vista da chegada desse eu, quantas pessoas, né, quantas crianças que já vêm, né, nesse lugar de não conseguir ficar né, em presença, né? Então, assim, isso está se discutindo muito, tipo, ainda podemos falar de inclusão? Inclusão é um, Vanessa, dois, mas quando a gente fala de 30%, né? quando você está falando isso, sabe o que veio na minha alma? Assim, quantos Elias, não é? Quantos Elias? Vai ver que a pessoa que tem missões para falar de outras coisas, entendeu? O problema é querer encaixá-las na normose, na normalidade, entendeu? É querer a inclusão. Uma inclusão aonde? No mundo normal. Mas que mundo é esse, entendeu? Então, É, e a gente o que eu quis dizer não é bem isso, eu quis dizer que a própria pessoa tem que procurar e começa pelas suas. O que eu tenho facilidade? Não é o que eu meti na cabeça que eu vou ser não sei o quê. Tem pessoas que intelectualmente escolhem. Você ouve coisas incríveis, né? Não, eu vou estudar isso aqui porque isso aqui dá dinheiro. Não, eu vou estudar isso aqui porque isso aqui é mais fácil, não sei o quê. Quer dizer, liga a carreira ao que... A carreira não. A atividade que vai exercer na vida, a sua missão de vida, ao dinheiro, por exemplo. Mas, na realidade, você poderia estar... Você nasceu com um corpo, uma mão. Eu estou falando assim da coisa bem simples, né? Uma memória, sei lá, uma fantasia. Poderia ser um escritor, poderia ser... Entendeu? A pessoa não dá valor ao que tem. Ela quer se encaixar na normose, né? Hoje em dia é assim, né? Você quer fazer... você e os pais também, né? As famílias, enfim, o mundo, né? Trabalha nessa direção, né? Enquanto que o que a gente tem que fazer é olhar, por que eu nasci no Brasil, né? Deve ter alguma razão, né? Por que eu não nasci? Por que eu não nasci num lugar que todo mundo dança? Por que eu não nasci num lugar que ninguém dança? Né? Podia ter nascido naqueles países lá que ninguém dança, né? Sei lá, não canta. Mas por que eu estou aqui? Deve ter uma missão aqui, né? É alguma coisa. Aqui deve ser um facilitador para a minha questão, não é?
Se eu estou aqui, porque é para facilitar, não é? Senão eu estaria no lugar, né? No outro lugar. Enfim, essa foi só uma reflexão que eu fiz dentro dessa observação do Steiner, que o espírito ele tem que ter um corpo adequado para manifestar a sua missão. Sua missão. Se você vai querer mergulhar, você vai ter que sair na loja comprar um pé de pato, uma roupa de mergulhador. Mesma coisa, o espírito, antes de descer, ele tem que providenciar um pé de pato, se ele quer ser mergulhador, sei lá o quê, entendeu? Ele tem que procurar um corpo que traga, né? A missão dele inscrita lá já, né? É só uma observação paralela que me surgiu, que eu queria compartilhar com vocês. Pode continuar, Gui. Não, só para Quase acrescentar. acabando. Fala, Mayra. Não, você sempre está trazendo o papel do terapeuta nessas leituras, né? Que é muito legal. E também falando um pouco sobre ocupar o próprio corpo, né? Também, né? Esse olhar também do pedagogo, do terapeuta, em fazer com que a gente se reconheça nesse nosso corpo, para ele ter substância e consciência para atuar, mas também se integrando-se consigo mesmo, né? Porque quando a gente fala né, dessa inclusão do que está fora, se integrar com o que está fora, mas que né, primeiro se integrar consigo mesmo, se reconhecer, para poder criar essa consciência, para poder, vamos fortalecer o nosso corpo astral, se for o caso, vamos fortalecer, sabe? Acho que é tão legal, tão bonito. E aí, só aí, então, você pode ajudar quem está precisando também se integrar, entendeu? Um olhar que começa da gente para o outro, exatamente. Né? Como é que você vai numa escola ajudar uma pessoa que está nessa situação se você não sabe, se você não estudou, você não passou em você mesmo por esse, né? Agora, eu acho que tem alguma coisa que daí, não sei se não cai em preconceito, quando é de mim, eu falando de mim própria. Por exemplo, eu estou num lugar que agora eu vou fazer ginástica na praça com o pessoal da UBS. E vem um grupo, vamos supor não, é um grupo de estudantes de fisioterapia que vão lá para passar os exercícios. E daí tem alguém que é obesa e que não consegue nem fazer os exercícios que ela está indicando, né? Então, eu sempre fico pensando, olha, eu falo assim, essa pessoa está fora, assim, ela não faz direito, ela é jovem e não consegue fazer coisa que nós idosas estamos conseguindo acompanhar, né? Mas eu sempre pensei nisso como tenho pensado nisso como um julgamento meu e um preconceito. Agora, do jeito que você falou, Mary, eu fico pensando que talvez que isso seja, no meu caso, mas que pode ser além disso, né? A pessoa pode não ser para aquilo, né? E não se dar conta, né? Mas aí a gente pode também fazer aquele exercício que é do Buda, né? Fazer aqui, que é fazer a positividade, né? E pensar, mas pelo menos ela conseguiu sair de casa, vir aqui e fazer alguma coisa, senão ela estaria derramada numa cadeira comendo bombom, entendeu? Eu acho ela estava assim, fazendo faculdade, né? Ela estava fazendo fisioterapia, uma maneira de dizer, eu sei, comendo bombom da faculdade. Para ela, a faculdade deve ser o bombom dela, entendeu? Eu quero dizer, se ela conseguir fazer isso, porque tem gente que não consegue nem sair de casa para fazer nada, para fazer assim, para fazer isso, entendeu? Se essa pessoa fez esse pouquinho, eu acho que a gente tem que olhar com esse olhar, que bom que ela veio, né? Que bom que está aqui. E não consegue fazer nada direito, uma hora vai conseguir, vai começar a olhar assim com mais positividade também o que é o direito, né?
que é? É isso que eu falo, entendeu? É a pessoa que quer aquilo, né? Porque se ela já Não fez um adequado. pequeno movimento para sair daquele... O mais difícil é eu sair de casa e botar a roupa e ir lá fazer, nem que seja um pouquinho, entendeu? Porque sempre você vai, ai, hoje não, ai, hoje está frio, ai, hoje está quente, ai, hoje não, né? Entendeu? A tendência de uma pessoa que está nesse estado é se largar. Se ela já consegue fazer um pouquinho, nossa, já estamos indo, né? Já está no caminho, né? Porque eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho que, assim, uma coisa, pelo menos o que eu entendi que a Mary falou, que eu acho que faz todo sentido, né? É você buscar algo que tem vibração com o teu coração, né? Então, você você tem habilidade naquilo porque reverbera dentro de você, tipo, não vou fazer uma profissão. Eu lembro quando eu era jovem, todo mundo falou, faz turismo que dá dinheiro. Eu fui, me matriculei, fiquei 3 meses e fui embora, né? Porque aquela fase não sabia o que fazer, todo mundo na orelha faz turismo, né? E outra coisa é a gente perceber, eu acho, que a gente tem debilidades, tem coisas que a gente precisa desenvolver, sabe assim? Porque você sabe que isso te deixa capengo, né? Eu sempre falo assim na terapia artística, eu sou a pior aluna, porque a parte de artes minha é péssima. Só que eu amo a terapia, eu sou psicóloga, né? E eu adoro as cores, eu adoro tudo, eu só não tenho habilidade de fazer. Mas eu sei que eu tenho uma necessidade, isso vai ser importante para mim desenvolver, como essa pessoa obesa, tipo, ela não vai ter aquela habilidade de fazer ginástica, mas ela sabe que precisa disso. Ela Então, precisa acho que movimentar o corpo, né? acho que tem esse lugar que às vezes você vai que você não tem habilidade, né? Mas você não está indo para fazer algo totalmente contra você. Você está bem consciente que você precisa equilibrar isso e desenvolver essa parte dentro de você. Pelo menos foi assim que eu compreendi. Ela deve ter uma parte mental muito desenvolvida e a parte física não. E ela está agora interessante, Glória. O problema seria se ela estivesse na faculdade de educação física. Aí estaria completamente tudo atrapalhado. Não, mas é isso que eu estou falando, gente. Ela está na faculdade? Ela é do grupo da turma de fisioterapia da faculdade que vem para fazer com a gente. Ela não é aluna. Ela é aluna da fisioterapia. Da faculdade. E ela vem como estágio para... Então, cada hora eu estou entendendo que ela um exercício. Que ela participante. Não. Ela então... lá como a figura que faz para a gente fazer. Então, o que as colegas fazem, a gente faz. Ela não consegue, ela não se dobra direito. Então, agora, o que a Vanessa falou me ajudou muito a pensar nisso, porque, por exemplo, eu fujo de terapia artística ou de qualquer coisa artística, porque eu tenho só pé esquerdo em todos os membros, e no cérebro também. Então, não, e no cérebro é o direito, né? Que é o que não é artístico, sei lá. Mas é o esquerdo mesmo. Mas, às vezes, você precisa fazer alguma coisa para compensar, né? Então, talvez seja isso, entendeu? Vai lá, Glória, comigo, olha. Você vai se sentir super par comigo, viu? Você fez onde, Vanessa? Eu sei o que eu passo, ainda mais do lado da Mayra, né? Porque é uma coisa. Vocês são colegas de terapia artística. Somos, né? A Mayra é artista, né? Vanessa está exagerando, viu? Ela é muito boa. Não tô. Pelo amor de Deus. Agora, eu quero responder uma coisa para a Mayra. Eu sempre falo da terapia, lógico, porque tem várias alunas minhas aqui, e eu quero compartilhar com essas pessoas esse lado terapêutico, porque eu acho que a vida é terapêutica. Aliás, Steiner disse isso, a vida é terapêutica. O que você não aprender na vida, você não aprende mais. A vida é o recibo da vida, entendeu? Mas como é que eu descobri que eu poderia ser uma terapeuta? De um jeito muito canhestro, assim. O que acontecia comigo?
todo problema vinha para minha mão. Vocês conhecem isso? Se alguém estava com problema, vinha falar comigo. Se alguém tinha uma dificuldade, o gatinho estava doente, vinha aqui nas minhas pernas. O cachorrinho da família estava doente, vinha aqui para eu levar, para eu cuidar, para eu fazer primeiros socorros e tal. E aí, os meus filhos traziam amigos. Mãe, eu trouxe o meu amigo para conversar com você, porque... E eu era pintora, tá? Pintora de a combinado, que não tem nada a ver com isso, né? Aí, então, eu comecei assim, eu tinha essa coisa da conversa, as pessoas, meus alunos vinham, aí sempre no fim da aula ia ficando um para trás, ia ficando assim, ficava lá apontando o lápis e tal, para conversar, para ser o último a sair. Aí meus filhos traziam amigos problemáticos ou com problema. Mãe, conversa aqui com ele um pouco, ele está precisando conversar um pouco. Pimba, estava eu lá. E aí eu ouvi falar... Percebeu, né? Não, aí eu vi que tinha essa coisa assim, o mundo me chamava para umas coisas que eu não me sentia nem capacitada. Aí até que um dia eu ouvi falar que tinha um curso de terapia artística. Aí eu encontrei uma aluna e eu falei, o que esse curso faz mesmo, hein? O que esse curso de terapia artística aí? Ela disse, ensina sim, por exemplo, que cor que é bom para tal doença. Olha a explicação que eu recebi. Por exemplo, se está com dor de cabeça, ensina que cor que é bom. Se você está deprimida, sei lá o quê, ensina que movimento que precisa fazer. Eu digo, é isso que eu preciso. Pronto. Juntar arte Juntar esse bate-papo meu com a pintura. Com a pintura e continuar vivendo, entendeu? Continuei vivendo, botei mais uma ferramenta dentro de mim, né? Mas assim, tinha essa coisa das pessoas virem me perguntar as coisas, né? Não é, Ângela? Ângela, isso aí. Ângela foi minha aluna. Não, é isso mesmo. Não é? Eu tirei o som porque eu estou cortando umas frutas, vai fazer um barulho que não tem nada. Não, tudo bem, eu estou só dando essa explicação. Não, mas é isso mesmo, foi isso mesmo. Então, a terapia artística surgiu na minha vida assim como uma resposta para mim, sabe? As minhas necessidades. Eu estava com pouca ferramenta para lidar com os problemas do mundo, né? Aí, de repente, você viu que não, né? Que com a pintura, tudo que você tinha, era só se alertar, né? Aprender alguma coisa, né? Deu certo. Terapêutica do que já era artístico, né? Não, é um mundo, né? Mundo, né? Que você abre assim um mundo assim à tua frente, né? Se descerra, né? Elias falando com Deus, né? Sim. Vai, vamos lá, Gui, vamos terminar. Falta tão pouquinho para terminar, né? Falta uma página e meia só. Vamos lá, então, vamos terminar. O que tinha a revelar posteriormente àquela entidade oculta no corpo de Jesus natânico era uma mensagem para toda a humanidade. Era algo que deveria fazer o homem transcender toda e qualquer consanguinidade anterior. Não pretendia anular esse parentesco, nem desfazer os laços existentes entre pai e filho, irmão e irmã, mas sim acrescentar a esse amor que nasce da consanguinidade o afeto que chamamos de amor ao próximo, que se estende de alma para alma, que se eleva acima dos laços sanguíneos. Era isso que deveria trazer aquela entidade que mais tarde se revelou no Jesus natânico. Tinha aquela mensagem de amor, de aprofundamento do amor, em nada relacionada com aquilo que é ligado aos laços de sangue. Contudo, esta entidade que vivia no corpo do Jesus natânico deveria, para tal, vivenciar primeiramente na Terra o que significa não sentir-se ligado a ninguém, não estar ligado a outros por laços sanguíneos. Somente assim poderia sentir desprendidamente o que flui de homem para homem,
deveria sentir-se todo livre dos laços do parentesco, até mesmo da possibilidade de ligações sanguíneas. Não tornar-se um apátrida, como Buda, que deixou a pátria partindo para longe, mas desfazer-se de qualquer relação de família, de tudo quanto pudesse relacionar-se com laços sanguíneos. Assim deveria mostrar-se ao mundo a individualidade do Jesus natânico. Deveria sentir toda a amargura da dor que pode ser sentida quando se enfrenta a despedida de tudo que normalmente é caro ao homem, quando é preciso ficar sozinho. A individualidade que vivia no Jesus natânico deveria manifestar-se unicamente depois de ter sofrido a grande solidão, vivenciando a falta da família. Quem era essa entidade? Sabemos tratar-se daquela entidade que viveu aproximadamente até o 12º ano de vida do Jesus salomônico. É a individualidade, o espírito de Zaratustra, o qual vivia no Jesus salomônico, que tinha como progenitores o pai e a mãe salomônicos. O pai, contudo, falecera cedo. O menino era órfão de pai. Além dele, haviam irmãos e irmãs nessa família, em cujo seio se encontra ele pelo tempo em que ele, Zaratustra, permanece no corpo de Jesus salomônico. Deixa então essa família aos 12 anos. Deixa a mãe, deixa os irmãos e irmãs, para poder transferir-se ao corpo de Jesus natânico. Morre, então, sua mãe, natânica, e mais tarde também seu pai, natânico. Ao partir para sua atuação no mundo, desligou-se de todo e qualquer laço de sangue. Desse momento em diante, não está apenas totalmente órfão, completamente separado de irmãos e irmãs, como entidade de Zaratustra, tem de resignar-se a não ter jamais descendentes, a não constituir jamais uma família. Pois a entidade de Zaratustra não deixou apenas pai, mãe, irmãos e irmãs, deixou também o próprio corpo, penetrando em outro corpo, o corpo do Jesus natânico. Assim, essa entidade podia realizar um trabalho preparatório para uma entidade ainda mais elevada, a qual, por sua vez, poderia preparar-se no corpo do Jesus natânico para a grande missão de anunciar o amor humano universal. E quando a mãe e os irmãos dessa entidade vieram e foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão aí afora e querem ver-te. Essa entidade pôde dizer do fundo do coração, sem ser mal interpretada, sem ferir os piedosos diante de todo o povo. Eles não o são. Pois até mesmo o corpo físico que estava ligado a essa família Zaratustra o abandonara. E apontando para aqueles que partilhavam sua livre comunidade espiritual, ele pôde dizer: são minha mãe e meus irmãos aquele que ouve e cumpre a palavra de Deus. Lucas 8, 20 e 21. Nessa medida, devem considerar literalmente as palavras das escrituras religiosas. Para alguém que pudesse anunciar, pregar o amor humano universal, era preciso que se encarnasse numa forma física na qual experimentasse o abandono total de tudo quanto os laços sanguíneos pudessem fundamentar. Para essa figura convergem todos os nossos sentimentos, de modo que dela se aproximam como num contato humano. Para uma figura que desce de grandes alturas espirituais e dá expressão à experiência e aos sofrimentos humanos. Por essa razão, nossos corações se voltam em sua direção. E à medida que a compreendemos espiritualmente, tanto melhor a compreenderemos. E tanto mais nossos corações se inclinarão para ela, e nossas almas a aclamarão. Fim da 6ª conferência. Qual página é isso, por favor? Já me fala da 7ª conferência aqui, da Alexandre. No livro qual? O novo, né? Eu estou com o velho, não adianta. Eu estou no antigo também. O 119. novo, 119. 119. Muito obrigado. Bom, então, temos esse capítulo final aqui, ele serviu para nos lembrar
que isso tudo está sendo falado dos dois meninos Jesus. Tem o menino Jesus natânico, que vai receber o Nirmanakaya de Buda, e tem o menino Jesus salomônico, que vai receber, então, o espírito de Zaratustra, entendeu? Juntando, então, essas duas correntes. A corrente que vem do Oriente, de Buda, da Índia, e a corrente que vem Da Pérsia? Da Pérsia, da Pérsia. Você também é Oriente, não é? Não, ali é meio Oriente, é considerado, né? Médio Oriente, né? Ali, Que a partir dos 12 anos se juntam os dois, né? A partir dos 12 anos, então, se juntam os dois. Tudo isso se preparando para receber Cristo. É um corpo humano que está com essas duas correntes, que vai receber, então, o Cristo. E aí vai pregar o que essas duas correntes têm para mostrar para o mundo. Lembrando, né, que o Zaratustra, na Pérsia, era a coisa do olhar para fora, e o Buda era o olhar para dentro. Né? A sabedoria, né? E o outro era o amor. O outro era o conhecimento do mundo, né? O conhecimento do mundo. Então, você tem um olhar interior, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, e depois você tem o olhar para o mundo, para fora, para a natureza, para os bichos, para os outros, para o entorno, para a Terra, não é? Steiner fala, não é, que se a gente quer conhecer o cosmos, então a gente tem que conhecer, e o contrário. Para se conhecer, você estuda o mundo, você então, se vê refletido. E a Pérsia é o berço assim, das ciências matemáticas e astrologia, astronomia. E tudo isso são os grandes magos persas que estudam, né? Medicina também, eles eram médicos também, né? Tudo isso são os persas e depois os árabes. Vem essa grande corrente da ciência. Né? Então, isso tudo em Cristo. Né? Trazendo esse pacote, assim, a mesma coisa que ele disse, né? O espírito, para encarnar, tem que ter um corpo. A mesma coisa, o corpo estava sendo formado. Esse corpo com essas duas qualidades, com essas duas entidades, o etérico e o astral, já era, né? Do Buda e do Zaratustra. Então, vem esse espírito divino, e para poder cumprir a missão dele. Entendeu? Ele tinha que preparar, que um corpo tinha sido preparado para esta missão, que era trazer a Boa Nova, né? Trazer uma nova visão para o mundo, né? Uma nova visão. Maravilhoso. Bom, mais alguma pergunta? Vamos encerrar? Como é que é? Como é que estamos? Bem. Tá bom, então vamos lá. Alguma pergunta? É só marcar a curiosidade dos fatos recentes, né, que nos acompanham aqui nessa... Nós estamos vendo que tudo está acontecendo no mundo, né? Agora, no momento. Os mesmos protagonistas, né? Os mesmos protagonistas. Quantos séculos depois, não é? Está aqui, 2.000, 3.000 séculos depois, a gente está aqui vendo tudo isso, não é? E aí, vendo sob esse ponto de vista, eu fico pensando, né? Tem de certa maneira, o hindu, o persa e o hebreu. Mas em que raios que é o americano, né? Não, a minha filho, não, o assim, mundo, o americano... o americano somos nós, né? Que não existíamos ainda, né? E eu acho que nós vamos a chance da humanidade sair dessa numa boa, né? Nós, aqui, América do Sul, né? Nosso futuro, né? Nosso futuro da América, né? Tirando o Nova Esfora, né? Lá em cima. Não. É porque, na realidade, nós aqui estamos com as raças todas misturadas, né? Uhum. E tem uma
Já na formação foi tudo misturado, né? Assim. Formação foi tudo misturado, né? Então, eu acho que o mundo é isso, né? Não tem o outro, não tem aqui, não tem família, você não tem ascendência. Alguém aqui pode dizer, eu sou importante que eu descendo de uma família muito importante, a gente vai rir, não é? Importante o quê? Os índios? Quem? De que ramo? Porque todo mundo aqui vem de várias coisas, né? Mas Então, o que é curioso é que esse assunto imigração é uma coisa que, de certa maneira, pontua todos os conflitos, né? Essa coisa de você ocupar o espaço do outro e nós estamos vendo... Ou de caminhar, né? Agora, locomover. a história que o Steiner conta é de complementariedade dessas energias. A gente está vendo a ruptura dessas energias, né? Na realidade. Então, assim, é um pouco conflitante tudo isso, porque, assim, o que a gente vê é que uma complementa a outra, de fato. na realidade, meu bem, o planeta não pertence a ninguém. Ninguém pode dizer que essa terra é minha. Não. Nós somos guardiões, no momento, desta terra aqui, que recebemos. Que é de todos, né? Entendeu? Deveria ser assim, no meu entender. Pode ser que no futuro, né? A gente já leu para frente como é que vai ser, né? Já sabe que vai. A gente aqui tem uma vantagem, a gente sabe que a gente vai sair dessa encrenca, né? Porque a gente sabe. Aqui a gente não tem medo de bomba atômica, nem de nada, porque a gente sabe que é o pralaia, gente. Todo mundo sabe, tem um pralaia no meio. Isso não é o fim, é o intervalo. Sai para comer pipoca, está na hora, entendeu? É aí, porque depois vem o outro, aí vem Júpiter, entendeu? A gente sabe, essa é a vantagem, né? E a gente sabe que tem continuidade, que esse aqui é o estágio da matéria. Mas, na realidade, cada povo que estivesse em cada país tem a sua especialidade, a sua peculiaridade. E deveria ser o guardião de lá. Quem está lá no petróleo devia estar tomando conta do petróleo. Quem está onde tem diamante devia estar tomando conta, é de todos. Nós aqui temos mato, então é mato que a gente tem que tomar conta. Banana, entendeu? Os diamantes já levaram, né? Já levaram, já levaram. Aí é que tá. Aí o pessoal acha que eu sou dono, eu estou aqui, eu estou colonizando e tal, então o diamante é meu, aí eu vou levar para a minha terra. Mas tua terra tem diamante? Não tem, então é daqui, não tira não, é daqui. Cada um é guardião da sua própria pedaço de terra que lhe pertence. Você não varre a sua calçada? Você não toma conta do seu jardim? Você não rega suas plantas? É a mesma coisa, os povos deveriam ser guardiões das suas nações e fazer a troca, intercâmbio. Entendeu? Você faz uma coisa, eu faço outra, pronto, toma aqui, dá lá, e a circulação. Mas assim, eu digo assim o seguinte, o futuro da humanidade parece mais multilateral do que os povos resguardando a si próprio. Parece um futuro mais coletivo. Tá indo, né, Gui? Tá indo, né? Tá indo ao contrário. Tá jogando um pouco de bomba, vai tirando. Mas a gente está vendo o mal crescer, realmente. Estou falando, vai ter um pouco de bomba, é o pralaia. Sai para comer pipoca e volta que o filme vai continuar. Antigamente, quando a gente era pequeno e ia ao cinema, não tinha um intervalo. Sim. Você não saía para ir ao banheiro. Era muito chique. As peças de teatro tem também, né? Você saía de intervalo, aí quem fumava, quem bebia água, comia pipoca. Sai um pouquinho e vai voltar. Daqui a pouco o filme começa de novo, você volta, entendeu? Então, isso aqui, a gente está vivendo um momento crítico. Entendeu? Forças ocultas, forças do mal. A gente leu tudo isso no último livro, não leu? Quem não estava ainda aqui no grupo pode pegar o Apocalipse e ler, porque está aqui, está escrito lá tudo que está passando aqui, né? Só não tem os nomes e as coisas que tinha, mas você já vai fazendo lá, está tudo lá. Vai fazendo as ligações, né?
Então, Tá bom. tá ótimo. Então, Foi. até se próxima. Então, vou ler agora a nossa oração, sempre se lembrando que nós estamos dedicando principalmente a todos os mortos, mas principalmente a esses mais recentes que estão passando por tudo isso que a gente está vendo aí, tá bom? Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vosso cuidado, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Um último comentário. Eu tenho assistido às palestras de um chinês chamado professor, vou falar em português, Jiang, Jiang, no Eu YouTube. também. Vocês estão vendo também? Eu não. Onde que vocês estão? É YouTube? YouTube, Jiang. Muito interessante, uma pessoa muito interessante. Eu aconselho quem tiver sabendo um pouco mais da atualidade, mas ele fala para trás, para frente, ele fala tudo, de tudo, de tudo. Ai, que legal. De história, política, Eu vou pôr no grupo humanidade, sociedades secretas, ele fala de tudo. É muito interessante que vocês deem uma olhadinha, tá bom? Que sintonia, Mary e Vanessa, que legal. Mas é que tá todo. O Gui também está vendo, só que ele está Esse fim de quieto. semana com meu marido. Assistiu? Assisti. Eu fui recebendo na internet, depois eu conversei com algumas pessoas, me indicaram, eu abri aqui no YouTube e estou gostando muito. Tá bom? Depois a gente pode conversar sobre isso. Um beijo grande para vocês, bom fim de semana. Beijo, obrigada. Tchau.